Muito bem, então agora a gente vai começar a colocar a mão na massa e desenvolver de fato a nossa central. Então, para facilitar, tá? A gente vai fazer por partes. Então, cada parte que eu acredito que seja essencial, até para facilitar aí, para você entender como cada etapa é feita, como as tabelas são relacionadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o nosso ambiente. Basicamente, é preparar a nossa tela inicial. Então, antes de eu chegar nesse resultado completo, eu preciso preparar como esse resultado vai funcionar. Então, vamos lá. Dentro do seu Notion, você vai fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui e basta você seguir aula a aula, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova página totalmente em branco. Então, vamos colocar aqui o nome de Central, tá? Vou colocar aqui Central Sebastian, só para facilitar o nosso encontro. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui, sem sombra de dúvida, é melhorar um pouco a visualização. Então, vou diminuir o texto para ficar menorzinho mesmo, tá? E vou colocar ele em Full Widget. Eu gosto bastante de trabalhar com tela cheia, porque mesmo que você tenha um monitor pequeno ou você esteja trabalhando exclusivamente no notebook, vai ficar mais fácil para você encontrar e enxergar as informações. Lembra que a experiência no mobile sempre vai ser um bloco embaixo do outro. Aliás, bloco é sempre tudo isso que você coloca dentro do Notion. Então, cada linha que você coloca aqui, seja ela qualquer coisa, tá? Inclusive imagens, etc., é um bloco, tá? Então, por isso que é tão importante você entender um pouco como funciona o Notion, ok? Então, vamos lá. Como a gente já sabe, a gente trabalha com três colunas, né? Então, a gente vai construir essas três colunas da seguinte forma. A gente vai colocar entradas, depois a gente vai colocar portais e, por último, a gente vai colocar escritório, ok? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar esses três aqui e vai torná-los todo um H1, ou seja, todos passam a ser agora, a partir desse momento, nossos títulos. Então, vou arrastar ele até que ele vire uma coluna aqui e vou arrastar o terceiro até que ele vire uma coluna aqui. Bom, muito bem, preparei aqui os nossos três locais, né, que a gente vai receber aqui. Para separar bonitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar umas linhas aqui, ó, para deixar ele visualmente mais bem acabado, tá? Então depois a gente entra com as informações que vão vir aqui dentro. Vou colocar aqui um colaborador tarefas, vou colocar aqui assim um portal cliente e vou colocar aqui apenas o primeiro item da nossa biblioteca, eu vou colocar aqui clientes, tá bom? Vai ser o primeiro item do nosso Office, depois tudo isso daqui vai mudar, é só para a gente ter uma visualização completa do que a gente quer montar. Então vou dar um Enter aqui, vou arrastar esse espaço aqui para baixo. A partir do momento que ele cria essa linha azul que você está vendo aí na tela, isso indica que esse bloco, ó, diferente do que está agora, esse bloco aqui ele está abaixo de todas as três colunas. Então lá na experiência mobile, a gente vai ver primeiro entradas, depois portal, por último escritório e depois aquilo que vier aqui embaixo dessa coluna, tá? Abaixo deste bloco, para ser mais específico. E como a gente sabe, embaixo desse bloco aqui a gente vai encontrar o quê? O nosso acompanhamento. Então, vou escrever aqui acompanhamento e vou colocar o nosso H1, tá? Então, vamos começar a criar os espaços iniciais só para a gente poder depois criar todas as tabelas, todas as relações. Então, a primeira coisa que eu quero criar aqui, né, vamos colocar uma divisória para facilitar, a primeira coisa que eu quero criar aqui é a nossa lista de tarefas. Então, eu vou colocar um barra, tá? Sempre que você utiliza barra, fica mais fácil de você localizar aqui qualquer tipo de bloco dentro do Notion. E vou escrever aqui table, né? Table inline. É muito importante que você entenda as diferenças aqui, até porque ele tem dois tipos de tabelas, né? As tabelas full, que é quando você cria uma tabela completa, a página inteira vira uma única tabela, e as tabelas em linha, que é inline, que são essas tabelas que você pode mover e brincar com elas dentro de uma página, o que te permite criar mais de uma tabela, por exemplo, na mesma página. Então, eu vou criar aqui uma tabela inline, vou dar um nome aqui de tarefas total, só estou colocando esse nome para poder facilitar, afinal já tenho 300 milhões de tabelas do meu próprio Notion. Então, para facilitar a nossa busca, a minha busca depois, eu vou colocar ela aqui como tarefas total, tá? E vou mudar a visualização dele para criar uma visualização em board. Outra coisa que é muito importante você entender é que ele tem algumas visualizações, tá? Especificamente 5 visualizações. A visualização comum, que é a visualização em tabela, então se eu passar o mouse aqui você já consegue enxergar do lado direito, você já consegue ver qual é o tipo de visualização, né?
A visualização em board mais conhecida, que eu vou chamar aqui algumas vezes de Kanban, que são essa visualização por coluna, ok? A visualização de calendário, usada muito principalmente para que a gente possa não apenas colocar agendamentos, nossos eventos, etc., mas que também te permita ter uma visualização de projeto, de roadmap, né, de um mapa literalmente da estrada, o caminho, o tempo de duração desse projeto, a visualização em lista e a visualização em galeria. O que é importante você entender sobre essas visualizações? Cada uma delas mostra as informações de uma maneira diferente, mas sempre serão as mesmas informações. Então vamos entender o seguinte, tá? Eu criei uma tabela aqui. Essa tabela me deu algumas linhas. Vamos colocar aqui, ó, item da tabela 1, ou poderia ser tarefa 01. Dentro dessa tarefa, eu vou ter pelo menos algumas propriedades que você já está vendo aqui dentro da tabela. Então, você está vendo a propriedade nome, a propriedade tags e a propriedade files, né? Então, se eu abrir essa tarefa agora, nesse momento, você vai reencontrar elas aqui, ó, tags, files e o nome dela, que já é o próprio nome da tarefa em si. É importante que você entenda as propriedades, porque todas as visualizações que você vai trabalhar aqui envolve diretamente as propriedades. E entender as propriedades e funcionamentos de tabela é o que realmente vai fazer com que você comece a compreender os relacionamentos dentro do Notion, tá? Então, parece complicado no primeiro momento, mas quanto mais você brinca, quanto mais você fuça, mais fácil ele vai ficando, tá bom? Então, eu vou colocar esse tarefa 1 aí apenas para facilitar a nossa vida, tá? Então, por enquanto, vamos deixar assim. Vou colocar uma outra visualização, que vai ser a visualização de board, ou um Kanban, ok? E para facilitar isso, eu vou colocar aqui, ó, status, porque essa vai ser a nossa principal visualização. Quando eu crio essa visualização, você consegue perceber que ele cria uma lista aqui, né? Uma chamada default, que seria a principal, aquela inicial que a gente criou, e uma chamada status. Eu vou manter a default aqui, mas por motivos de organização, eu vou descer ela aqui e vou colocar ela com outro nome. Então, cliquei ali nos 3 pontinhos, tabela. Bastante simples, pronto. Agora a gente tem uma visualização por status e a gente tem uma visualização por tabelas. Depois a gente vai voltar nessa tarefa aqui, depois a gente vai voltar nesse portal aqui e aí a gente vai criar todas as propriedades necessárias, tá? Por enquanto a gente só está organizando a casa, tá? Como eu gosto de visualizar tudo com muito mais facilidade, então eu vou fechar a nossa sidebar, né, que é essa barra aí na lateral. Vou colocar um ícone aqui, que seja um ícone que faça sentido para você, tá bom? Vou colocar aqui o ícone de escritório. E como eu sou uma pessoa muito visual, também vou adicionar uma capa com alguma cor, né? Eu sou visual, mas eu não gosto de poluição. Então eu vou colocar apenas uma cor aqui mesmo, só para destacar a nossa central. Basicamente, essa é a nossa central. A partir daqui, serão tabelas, informações e relacionamentos. Então, tudo que a gente fizer a partir desse momento é uma continuação, é um complemento para ir tornando ela cada vez mais robusta de acordo com as nossas necessidades. O que é importante que você entenda antes de você seguir? Que nada do que eu vou ensinar aqui está cravado em pedra, por isso que eu estou dando tantas pequenas informações. Se você souber assimilar essas informações, você vai conseguir justamente facilitar a sua vida e aplicar essas informações, esses conhecimentos, da forma que fizer mais sentido para você. Você pode colocar uma quarta coluna? Pode. Você pode fazer outros tipos de relacionamento? Com certeza. Você vai poder brincar com os tipos de tarefas que você vai trabalhar, até porque não só vai, como deve, porque você vai ter propriedades diferentes da minha, diferentes de outras pessoas. Então, tenha isso em mente para deixar a mente bem aberta com os conhecimentos que você vai adquirir aqui, ok? Então, a gente se encontra agora na próxima aula.